Cruzeirense, prepare-se. A promessa do nosso zagueiro Fabrício Bruno está em jogo neste exato momento. Aquela movimentação silenciosa nos bastidores, que muita gente achava que era apenas especulação, ganhou força e pode definir o próximo capítulo de um dos nomes mais importantes do Cruzeiro Esporte Clube. O clima é de tensão total, porque o que está acontecendo longe dos gramados pode impactar diretamente o desempenho da equipe dentro de campo. E a pergunta que não sai da cabeça do torcedor é simples e assustadora ao mesmo tempo. Ele fica ou vai embora? A resposta pode mudar completamente o rumo da temporada. Tudo começa com o crescimento do interesse internacional em cima de Fabrício Bruno, o defensor, que hoje é peça fundamental no sistema defensivo do Cruzeiro, passou a ser monitorado por clubes gigantes do futebol mundial. Não estamos falando de equipes comuns. De um lado, a tradicional Juventus, conhecida pela sua história pesada na Europa e por valorizar zagueiros consistentes e experientes. Do outro, o ambicioso Al Rayyan, que representa o poder financeiro crescente do futebol do Oriente Médio. E não mede esforços quando decide investir em um jogador. Quando dois mercados tão diferentes se interessam pelo mesmo atleta, é sinal de que algo grande está acontecendo. Mas esse interesse não surgiu do nada. Existe um motivo claro por trás dessa valorização repentina. As convocações para a seleção brasileira colocaram Fabrício Bruno em outro patamar, sob o comando de Carlo Ancelotti, um dos técnicos mais respeitados do mundo. O zagueiro passou a ser observado com ainda mais atenção. No futebol moderno, vestir a camisa da seleção é como receber um selo de qualidade internacional. E o tipo de exposição que abre portas, chama olheiros e desperta o interesse de clubes que antes talvez nem estivessem olhando para o mercado brasileiro com tanta atenção. Só que nem tudo são flores nessa história. Apesar do reconhecimento, Fabrício Bruno vive um momento de oscilação que preocupa. Em algumas partidas, demonstra segurança, liderança e qualidade técnica. Em outras, acaba cometendo erros que geram dúvidas. Um exemplo claro foi sua atuação contra o Japão, quando começou bem, mas acabou falhando em momentos decisivos. Esse tipo de instabilidade cria um cenário curioso, ao mesmo tempo em que ele está valorizado no mercado. Também precisa provar constantemente que pode manter um alto nível de desempenho. E é justamente nesse ponto que o Cruzeiro entra com força na história. O clube conhece o jogador como poucos. Afinal, Fabrício Bruno não é apenas mais um reforço. Ele é cria da casa. Revelado nas categorias de base, ele carrega uma identificação forte com a camisa celeste. Depois de rodar por equipes como o Mengo, voltou em 2025 com status de peça importante. Alguém que poderia ajudar a reconstruir a identidade defensiva do time. E desde então, vem sendo tratado como um dos pilares do elenco. Agora vem o ponto mais importante de toda essa história. O contrato. Diferente de muitos casos em que o clube fica pressionado pela proximidade do fim do vínculo a Haki, a Situaka, é completamente diferente. Fabrício Bruno tem contrato com o Cruzeiro até 2030. Isso muda tudo. Isso significa que o clube não precisa vender, não está pressionado e tem total controle sobre a situação. É o Cruzeiro quem dita as regras, não o mercado. E é exatamente por isso que os bastidores estão tão agitados. Existe uma espécie de reunião silenciosa, não necessariamente em uma sala fechada com todos os envolvidos, mas sim uma análise constante da diretoria sobre cada movimento do mercado. Cada sondagem, cada contato, cada possível proposta está sendo avaliada com extremo cuidado. O Cruzeiro sabe que tem um ativo valioso nas mãos e não pretende abrir mão disso facilmente. O cenário é claro. Para tirar Fabrício Bruno do Cruzeiro, não basta interesse, não basta sondagem, não basta proposta comum. Será necessário algo fora da curva, um valor que realmente faça o clube parar e pensar. Algo que mude o planejamento, que impacte o caixa e que seja considerado irrecusável. E aqui entra o grande dilema. Até que ponto vale a pena vender um jogador tão importante? Do lado do torcedor, o sentimento é dividido. Por um lado, existe o orgulho de ver um jogador do clube sendo valorizado internacionalmente. Isso mostra que o Cruzeiro está no caminho certo, que tem atletas de nível alto e que voltou a ser relevante no cenário do futebol. Por outro lado, existe o medo. Medo de perder uma peça fundamental, de enfraquecer o time e de ver um projeto ser impactado no meio do caminho. Enquanto isso, os clubes interessados seguem observando. A Juventus pode enxergar em Fabrício Bruno uma oportunidade de reforçar seu sistema defensivo com um jogador experiente e acostumado a grandes jogos. Já o Al Rayyan pode apostar no poder financeiro para tentar convencer tanto o clube quanto o jogador. São estratégias diferentes,
mas com o mesmo objetivo: tirar o zagueiro do Cruzeiro. Só que existe um fator que pode pesar muito nessa decisão: o próprio jogador. Permanecer no Brasil, em um clube onde ele é titular e tem identificação, ou aceitar um novo desafio no exterior? Europa ou mundo árabe? Estabilidade ou mudança radical? Essas perguntas também fazem parte desse processo silencioso que está acontecendo agora. No fim das contas, a grande verdade é uma só: o futuro de Fabrício Bruno não será decidido apenas dentro de campo. Ele será definido nos bastidores, em negociações, análises e decisões estratégicas. O Cruzeiro está firme na sua posição. Quer manter o jogador e só cogita uma saída em caso de proposta extraordinária. Isso mostra força, planejamento e ambição. E é por isso que a tensão só aumenta, porque a qualquer momento, uma proposta pode chegar e mudar tudo. Uma oferta milionária, daquelas que fazem qualquer diretoria repensar seus planos. Ei, o que acontece? O Cruzeiro segura ou vende? O jogador fica ou parte para um novo desafio? Esse é o tipo de decisão que pode marcar uma temporada inteira. Agora eu quero saber de você, torcedor. O que você faria nessa situação? Você seguraria Fabrício Bruno até o fim do contrato, mantendo a força do time? Ou aceitaria uma proposta gigante pensando no futuro financeiro do clube? A decisão não é simples, e é exatamente isso que torna essa história tão intensa. Deixa sua opinião, porque esse debate está só começando, e promete esquentar ainda mais.